Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre Rússia, sobre Putin, sobre o Papa, sobre a Ucrânia, Zelensky e outros assuntos mais. E nós vamos utilizar para isso de um site turco chamado TRT, para variar um pouco, né? Porque faz tempo que eu não trago notícias deste site aqui. Às vezes eu penso que vocês que me acompanham há mais tempo estão, quando assistem vídeos como este, exatamente como esse que nós estamos fazendo agora, como quem assiste um filme que já assistiu. E eu me sinto como que dando spoilers de um filme que eu já assisti para quem também já assistiu o filme. Porque notícias como essa, como por exemplo a chamada Disney que Putin diz que a ameaça de GNUC está a aumentar, é algo que nós já ouvimos muitas vezes. E não só isso. A lógica mostra que muito provavelmente esta tal ameaça em algum momento vai se concretizar, porque nós vemos já há muito tempo todos os atores envolvidos nesse grande teatro global se preparando exatamente para este grande ato. Veja só, o presidente Putin declarou que a ameaça de GNUC está aumentando e que a Rússia não será a primeira a utilizar esse tipo de artefato. E se não for a primeira, não será a segunda. Ou seja, ele está dizendo que, de qualquer maneira, de um lado ou de outro, isso vai acontecer. E que já aconteceu no passado, nós conhecemos a história do Japão e dos Estados Unidos, né? E aí ele falou, né, no discurso dele, do Conselho para o Desenvolvimento da Sociedade Civil e Direitos Humanos, que os direitos humanos das populações do Donbass foram desrespeitados durante 8 anos, que a comunidade internacional não falou nada e que ele é o defensor, então, desse povo ali, né? A maior parte das coisas aí são um blá 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 de coisas que a gente já viu, parece um déjà vu, né? Mas o que interessa aqui nessa matéria, nós temos outros para analisar, é que Putin então falou aqui a respeito da possibilidade de uma GNUC, que ela está aumentando, que a Rússia não seria a primeira a utilizá-las, né? E se não for a primeira, então não será a segunda, porque as possibilidades de utilização desses artefatos contra o nosso território são muito limitadas. O que ele quer dizer é que é muito difícil que eles façam isso contra a Rússia, porque se fizerem, vai voar artefatos para todo lado, né? Bom, é uma repetição de coisas que nós já vimos, mas cada vez que isso é repetido, né, esse tipo de assunto tem de ser trazido à tona aqui novamente para vocês. Veja só a declaração de Stoltenberg, também do mesmo site. Se a Rússia ganhar, não haverá paz duradoura. Ou seja, eles estão dizendo que eles não podem deixar a Rússia ganhar de maneira alguma. Ou seja, o que ele está dizendo? Que se a Rússia ganha, não haverá paz. Mas eles não podem deixar a Rússia ganhar. Então, eles vão continuar a agir. Portanto, não haverá paz também. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou que a NATO, a OTAN, continuará a apoiar a Ucrânia contra a Rússia. Ele fez esse discurso, né, dizendo que não haverá paz se a Rússia ganhar, no Fórum Asper German do Fundo Marshall em Bucareste, a capital da Romênia, onde se realizou a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da NATO. Ele disse que aumentaram a prontidão da NATO na ala oriental contra a invasão russa, aumentando o número de grupos de combate de 4 para 8. Ele salientou que a NATO e seus aliados não são parte na G entre a Rússia e a Ucrânia, mas prestam um apoio sem precedentes à Ucrânia. É uma maneira aí, um jeitinho, quase aquela história do jeitinho brasileiro, né? É um jeitinho brasileiro de estar lá, né, enfrentando a Rússia e dizer ao mesmo tempo que não está, né? Então é uma maneira assim de formalmente eles não se atacarem diretamente, porque se isso acontecer, então seria a terceira G mundial. Na verdade, esse tipo de coisa já acontece há muito tempo em vários lugares do mundo, desde a Guerra Fria. Depois isso parou por um tempo com a queda do Muro de Berlim e agora está novamente acontecendo, né? Mas não começa agora na Ucrânia, isso já estava acontecendo nos países orientais também, né? Do Oriente Médio, desculpe. Ele declarou ainda, Stoltenberg, né, que Putin está perdendo a G, pelo que respondeu com mais crueldade, atacando cidades e infraestruturas civis na Ucrânia.
Ele disse que os líderes autoritários do mundo não devem ver Putin ganhar e que seu interesse a longo prazo, em termos de segurança, é apoiar a Ucrânia. O que ele quer dizer com isso aqui? Que se Putin ganha, né, outros vão se encorajar a enfrentar a potência norte-americana, porque por trás da NATO está os Estados Unidos e por trás dos Estados Unidos estão, então, a classe dominante, né, ocidental. Enfim, aqui ele está repetindo as mesmas coisas aí que nós já vimos também. É mais ou menos como uma reprise de um filme, né? E as coisas só vão se intensificando, ninguém recua e nós vamos nos encaminhando para isso aqui, né, pessoal? E aí nós vemos o Papa, né? Vamos ver o que o Papa fala. O Papa pede que fiéis gastem menos com presentes e doem para a Ucrânia. Na última semana ele já tinha se emocionado ao falar sobre o sofrimento ucraniano diante da chegada do inverno e de meses de G no país. Na verdade, né, pessoal, o que a gente tem visto aí é bastante hipocrisia, né, quando a gente fala a respeito dessas questões. Nós já vimos que, isso em vídeos passados aqui nesse mesmo canal, que o patriarca russo havia apoiado, né, direta, ou se não direta, mas indiretamente, a G, mas foi de uma maneira bem direta, né? E aí nós vimos como a Igreja Ortodoxa Russa teve um desligamento da ucraniana, ou pelo menos de parte dela, né? E agora nós vemos uma matéria como essa aqui, uma matéria agora do começo do mês, inclusive, que a Ucrânia preparará uma lei que proíbe igrejas afiliadas à Rússia, porque eles consideram que essas igrejas estejam favorecendo de alguma maneira os russos dentro da Ucrânia. Então, aqui nós vemos policiais ucranianos inspecionaram uma das igrejas do mosteiro de Kiev, Pershkev, em Lavra, em meio a ataques da Rússia à Ucrânia em Kiev, Ucrânia, dia 22 de 11 de 2022. Então, a gente vê, na verdade, esse tipo de situação aqui de proibições de igreja, proibições de religião. Aqui no Ocidente, a gente não vê exatamente a proibição de uma religião, mas a proibição da proclamação de dogmas religiosos, o que no final das contas vai acabar na mesma coisa, né? Quando você coloca uma ideologia estatal acima de tudo, e essa ideologia é a tal da ideologia do amor, né? Você acaba proibindo a religião de uma certa maneira, certos tipos de religiões, porque a tal da ideologia do amor é como que um amor sem cruz. O que quer dizer isso? É um amor que tudo tolera, menos a cruz, porque a cruz é onde você crucifica os pecados, né? Então você tolera o pecador, né? Você tolera a pessoa, né? Porque ela, como qualquer um de nós, é fraco, comete erros, como todo ser humano, né? Do menor até o maior, mas você crucifica o pecado, ou seja, você aponta uma certa atitude como errada. Mas aqui no Ocidente, né, o amor sem cruz, né, que é o amor que tolera tudo menos a cruz, ele quer proibir a cruz, né? Então, proibindo a cruz, você acaba proibindo o quê? A própria religião cristã, de uma certa maneira, né? A não ser aquela que prega o amor sem cruz. E isso está sendo uma tendência mundial, né? Então, por exemplo, aqui o governo ucraniano elaborará uma lei que proíbe igrejas afiliadas à Rússia sob medidas descritas pelo presidente Zelensky como necessárias para evitar que Moscou seja capaz de enfraquecer a Ucrânia por dentro. Em uma ação condenada em Moscou, o Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia disse ao governo para redigir a lei após uma série de ataques a paróquias de Kiev, dizendo que podem receber ordens de Moscou enquanto a Rússia declara G à Ucrânia. E aí a gente entende por que o Papa está tão preocupado aí, né, com essa questão, né, torcendo, lógico, pelo lado da Ucrânia. Aí ele diz, é lindo celebrar o Natal, mas vamos baixar o nível de gastos do Natal. Vamos ter um Natal mais humilde, com presentes mais humildes e enviar o que economizarmos para o povo ucraniano que precisa. E realmente o povo ucraniano é uma vítima disso tudo, nisso ele tem razão, é uma vítima que está sendo utilizada aí como, infelizmente o país deles está sendo utilizado aí nessa disputa, nessa queda de braços fatal, né, que está acontecendo aí no mundo, e que podem ter certeza isso vai se estender para outros tabuleiros, né? A Ucrânia,
vamos usar essa palavra que não é assim talvez tão adequada, mas é como se fosse o tabuleiro onde eles estão disputando, né, essa queda de braços, esse jogo de xadrez, se você preferir. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Não pensem que o país em que você está não está dentro dessa disputa. O que acontece é que às vezes as pessoas sentem mais ou sentem menos os efeitos da disputa. E não é questão de torcer para um lado ou para o outro, como a gente tem sempre dito. Quando os elefantes brigam, né, a grama sai perdendo. Então nós que estamos abaixo dos pés dos gigantes aí que estão lutando, nós não ganhamos quando um ou outro ganha. Nós sempre perdemos de qualquer maneira, né? Mas enquanto eles brigam, quem está abaixo acaba sendo pisoteado. Basta ver o que está acontecendo com o pobre povo ucraniano e com pessoas do mundo inteiro. O que você acha que causou efeitos aí nas suas liberdades, no seu bolso, né? Você não tem percebido aí, todo mundo percebe, inflação dos alimentos, são decisões aí que são explicáveis, né? Mas atualmente impossíveis de ser ditas, né? Por que as coisas estão acontecendo? Tem coisas que já não se pode mais falar. O Papa, que tem feito apelos pela Ucrânia em quase todos os eventos públicos desde que a Rússia invadiu seu vizinho em fevereiro, fez o apelo improvisado no final de sua audiência geral semanal. Eles estão sofrendo muito, estão passando fome, sentem frio e muitos estão perecendo, porque não há médicos e enfermeiras suficientes disponíveis, ele disse. Então, cada um aí faça seu próprio julgamento, não vou nem fazer muito juízo de valor a respeito disso, mas a gente entende aí que essa disputa, né, no final das contas, pessoal, é muito mais do que meramente econômica, muito mais do que meramente política, ou mesmo religiosa, porque a religião, quando se fala em religião, muitas das pessoas entendem de maneiras diversas, porque o conceito dessa palavra aí, ele é elástico, né? Alguns entendem como instituição religiosa, outros entendem como o religare, né, entre Deus e a humanidade. E eu digo que vai também muito acima da própria religião no conceito de instituição religiosa, porque isso tudo aqui é uma disputa metafísica, né, que está acontecendo no nosso mundo, né, que é uma repercussão de coisas que já acontecem em outro plano, digamos assim. É uma geopolítica diferente essa que nós analisamos aqui, né, pessoal? Mas é isso. Vamos continuar acompanhando. Eu vou continuar mantendo vocês atualizados de eventuais situações que aconteçam lá. Por enquanto, deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.